Você já ouviu falar do chupacabra, o monstro mais famoso das Américas? Dizem que ele aparece à noite, suga o sangue dos animais e desaparece sem deixar rastros. Mas o que há de verdade nessa história? Hoje você vai descobrir 10 curiosidades e mistérios sobre o chupacabra que vão mudar completamente o que você pensa sobre essa lenda. Algumas são assustadoras, outras surpreendentes, e todas vão fazer você questionar se essa criatura realmente existiu, ou se ainda está por aí. Fica até o final, porque a número 1 é simplesmente inacreditável. Tudo começou em 1995, em Porto Rico. Dezenas de cabras e galinhas apareceram mortas, com 2 perfurações no pescoço e sem sangue. O medo se espalhou tão rápido que até os telejornais falavam em uma criatura sobrenatural. Mas o nome chupacabra surgiu de uma forma curiosa. Durante um programa de rádio, o comediante Silvério Pérez, em tom de brincadeira, chamou o monstro de El Chupacabras. Literalmente, o sugador de cabras. A piada pegou, e o nome se espalhou pelo mundo em questão de dias. De uma piada, nasceu um pesadelo coletivo. Número 9. A primeira noite de terror. O primeiro caso documentado aconteceu na cidade de Canóvanas. 8 ovelhas foram encontradas mortas, com feridas circulares no peito e completamente sem sangue. Em poucos dias, o número de ataques passou de 100. Os moradores começaram a ouvir sons estranhos no mato, luzes vermelhas, sombras voando. Alguns diziam ter visto uma criatura com garras, olhos grandes e pele cinzenta. A polícia investigou, mas nunca encontrou nada. Foi o começo de uma das maiores ondas de pânico da história recente da América Latina. Número 8. O prefeito que virou caçador. Em meio ao medo, o prefeito da cidade, José Chemo Soto, decidiu agir. Ele montou uma equipe de policiais, levou jornalistas e saiu à noite com uma cabra viva como isca. Sim, um prefeito caçando um monstro. O evento virou notícia mundial. Helicópteros, câmeras, manchetes. Mas no fim da caçada, nada. Nem pegadas, nem pistas. Mesmo assim, a fama do chupacabra explodiu. O medo se transformou em entretenimento e o mito ganhou força. Número 7. O vampiro que já existia antes. Pouca gente sabe, mas essa história pode ser bem mais antiga. Em 1975, 20 anos antes do primeiro caso, uma cidade chamada Moca, também em Porto Rico, já vivia o mesmo pesadelo. Animais mortos, perfurações estranhas, sangue desaparecido. A imprensa da época chamou o culpado de o vampiro de Moca. Quando o caso do chupacabra surgiu, o povo ligou os pontos. Era o mesmo tipo de ataque. Seria o mesmo ser, voltando depois de décadas? Ou o medo apenas se repete, com novos nomes e rostos? Número 6. Quando o Brasil encontrou o monstro. Nos anos 90, o pânico cruzou o oceano e chegou ao Brasil. Cidades do interior de São Paulo, Goiás, Pernambuco e Ceará começaram a relatar ataques misteriosos. Galinhas, cabras e até vacas apareciam mortas da mesma maneira, sem sangue. Programas de TV invadiam fazendas, entrevistavam moradores e mostravam provas em horário nobre. Mas a maioria dos casos nunca foi explicada. Alguns especialistas diziam que eram cachorros ou felinos. Outros garantiam que não, que algo diferente estava acontecendo. E assim, o chupacabra virou parte da cultura popular brasileira. Número 5. Um monstro com 2 formas. Curiosamente, a aparência do chupacabra muda conforme o país. Em Porto Rico e América Central, ele é descrito como uma criatura bípede, com pele escamosa, olhos vermelhos e espinhos nas costas, quase um réptil. Já no México e nos Estados Unidos, relatos mostram um animal quadrúpede, semelhante a um cachorro sem pelos, de pele grossa e fedorenta. São 2 seres diferentes ou o mesmo monstro se adaptando ao ambiente? A ciência tem uma resposta, mas ela não convenceu todo mundo. Número 4. A explicação científica. Quando as carcaças começaram a ser encontradas no Texas e no México, cientistas resolveram investigar. Coletaram amostras, fizeram exames de DNA e descobriram algo impressionante.
As supostas criaturas não eram monstros. Eram coiotes doentes, com sarna severa. A pele descascava, os pelos caíam e os animais ficavam com aparência grotesca. A doença os deixava fracos, lentos e desesperados por comida. Mas o detalhe é que muitos dos ataques descritos no Caribe não se encaixavam nessa explicação. Ou seja, parte da história era real, mas parte continua sem resposta. Número 3. O cinema pode ter criado o monstro. Uma descoberta mudou tudo. O pesquisador Benjamin Radford investigou o caso original e descobriu que a testemunha principal descreveu o chupacabra exatamente como a criatura do filme Species, lançado meses antes dos ataques. Ela havia assistido ao filme antes de fazer o relato. O cérebro humano pode misturar lembranças com imaginação, e talvez o visual do monstro tenha nascido ali, no cinema. Se for verdade, o chupacabra é o primeiro grande mito moderno criado por influência direta de Hollywood. Um monstro de tela que escapou para o mundo real. Número 2. O mistério do sangue que desaparece. Durante anos, os jornais repetiram que os animais estavam sem sangue. Mas quando os corpos foram estudados, os peritos descobriram algo curioso. O sangue não sumia. Ele simplesmente coagulava internamente ou escorria para cavidades dentro do corpo. Mas para um olhar leigo, parecia drenado. A imaginação fez o resto. Um detalhe biológico virou prova de vampirismo. E o mito ganhou combustível. Mais uma vez, o medo preencheu o espaço deixado pela ciência. Número 1. O retorno do medo. Mesmo depois de tantas investigações, a lenda não morreu. Em 2018, moradores de Barceloneta, em Porto Rico, começaram a relatar uma nova criatura. Um ser alado, com cheiro de enxofre e olhos brilhantes. Chamaram de a gárgola, mas os ataques lembravam muito o padrão do velho chupacabra. Décadas depois, ele estava de volta. Ou talvez nunca tivesse ido embora. Lendas poderosas não precisam de provas para sobreviver. Basta medo e uma boa história. O chupacabra é mais do que um monstro. É um espelho do medo humano. Uma mistura de desconfiança, mistério e imaginação que atravessa gerações. Alguns veem uma criatura, outros, histeria coletiva. Mas todos, de alguma forma, acreditam um pouco. Porque, no fundo, todo mundo sente curiosidade pelo que vive na escuridão. Se você gostou desse Top 10 e quer mais histórias de mistérios, lendas e enigmas do mundo real, deixa o like agora, se inscreve no canal e comenta. Você acha que o chupacabra existiu ou ainda existe por aí? A resposta pode estar mais próxima do que a gente imagina.